Abençoados e abençoadas vocês que estão nos dando a oportunidade de entrar na casa de vocês, através do canal Vim Tudo. Eu quero declarar essa melhor noite para vocês. Estamos aqui no Centro Integrado de Missões, na ilha, falando do Evangelho da Incircuncisão, o Evangelho da Graça. É o Evangelho que vai na contramão do sistema religioso, do sistema evangélico. Nós não temos problema com pessoas, nós temos o nosso problema, o problema bíblico é com o sistema. E nós estamos aqui para desintoxicar você. Você que está intoxicado, está aí viciado nesse sistema. Eu estou aqui hoje para aclarar a tua mente. Não estou sozinho. Sei que há vários homens de Deus que estão espalhados pelo Brasil, que estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo como homem, como cidadão, como pessoa responsável chamada por Deus. Há muito tempo vivi no sistema e hoje, graças a Deus, me sinto já desintoxicado de tudo e eu estou aqui em condições de falar a você sobre os temas que aqui são sempre sugeridos e discutidos à luz da Bíblia Sagrada. Se você quiser nos dar o prazer, você pode deixar a sua mensagem, o seu recado lá no nosso e-mail, silviomacedo1@hotmail.com. Perdão, não é mais esse. silviomacedo1@outlook.com. Foi isso que eu falei? Não, né? Foi? Eu falei Hotmail primeiro, mas é outlook.com, tá certo? Então vamos lá, minha gente. Vamos para a Bíblia Sagrada, que é o que nos interessa. Nós vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós vamos fazer uma recapitulação desse tema que é muito legal, muito interessante e que vai tirar a dúvida de todos nós por completo acerca do reino. O que é isso? O que significa esse reino? Reino, o que significa? Qual é o significado etimológico desta palavra reino? Qual é a etimologia desta palavra? O contexto dessa palavra? Então nós vamos estudar à luz da Bíblia Sagrada. E para nós só vale o que está o quê? Escrito. Se não tiver escrito, nós não queremos. Nós não queremos nenhum pensamento alheio que não seja bíblico. De pensadores, de teólogos, de filósofos, de reformadores, de Calvino, de Lutero. Não queremos nada disso. Nós queremos a Bíblia Sagrada, queremos ficar com a palavra de Deus. Então vamos para o nosso primeiro texto, lá em Isaías, capítulo de número 9, verso 6 e o verso 7. Você que tem posse aí da apostila, pode acompanhar. E se você que está me vendo aí quiser também, nós podemos oferecer a você pode fazer o download da apostila, que vai estar no nosso e-mail. E é só pedir que nós vamos dar gratuitamente, sem problema nenhum, para você. Tá certo? Então diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento desse principado, ou desse governo de paz, não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará o quê? Isto. Rosane, tem lugar aqui, filho. Vem para cá, por favor. Então, olha só, gente. Vamos por parte. Entender o reino. Certo? Primeiro, reino na Bíblia significa governo. Tá? E o significado etimológico no grego, está escrito aqui, é basileia, que quer dizer domínio real, governo ou reino. Tá? A palavra reino vem de basileia do grego, que significa governo, domínio real ou reino. Correto? Quantas vezes aparece essa palavra reino na Bíblia? Só no Novo Testamento, 170 vezes. Só nos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cerca de 130 vezes. Paulo falou do reino, mais ou menos uma média entre 20 e 30 vezes nas suas 14 epístolas. Então o reino é presente nas escrituras sagradas. Tá? Agora, nós precisamos entender que o mundo é formado por governos. O sistema de governo implantado em cada nação. Existem hoje, por exemplo, a democracia, o governo democrático quer tomar o mundo de assalto. E os países do Oriente Médio estão resistentes muito a esse sistema de governo democrático. Para nós pouco importa se é democrático, se não é. Esse governo humano um dia vai ter fim.
Tá? Então você precisa entender que nós estamos sob as rédeas de um governo humano. Nós aqui no Brasil, nós temos a nossa Constituição, nós temos os nossos governantes e os países têm os deles. Em relação até a crimes, a situações que para nós é corriqueira ou coisas que são absurdas. Por exemplo, eu falei na semana passada da morte desse brasileiro lá na Indonésia, que ele levava 6 quilos de cocaína e tal, e morreu, foi fuzilado. Não é? No Brasil, isso é um absurdo, e muita gente contestou, muita gente brigou, achando que foi uma pena cruel, que deveria ser menos e tal, mas não tem jeito. A lei daquele país diz que tem que ser daquele jeito. Isso tem que ser respeitado, certo? Governo humano. Agora, quando Isaías fala desse governo de Deus na terra, presta atenção. O governo, o reino de Deus já existe. Diga, o reino de Deus, já existe. Sempre existiu. Antes da fundação do mundo, Deus já reinava. Deus reinava e reina e vai reinar plenamente. Não tem condições de ninguém contestar isso, ou de aparecer um vilão, ou um outro querendo duelar com Deus, que não vai conseguir. Deus é absoluto. Deus é absoluto. Então qual é o plano de Deus? Já que existe uma harmonia, uma comunhão no reino, nesse reino espiritual, que um dia vai se materializar, o amor de Deus foi tão grande, que diz lá no livro histórico de João, que ele mandou quem? Seu filho. Está assim escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar o mundo e tal. Não está lá escrito lá? Certo? Veja bem, Deus, para trazer o reino dele na terra, ele teve que se constituir de um corpo. Certo? Por quê? A intenção de Deus é de resgatar esse eleito, esse escolhido, para fazer parte do seu reino. Só que esse reino de Deus, nós não podemos viver a sua plenitude ainda. Mas Deus tem pressa. Então o que ele fez? Ele colocou o Espírito dele aonde? No nosso Espírito. Deus não comunicou a carne, a natureza humana, Janete. Viu, Janete? Ele não comunicou a natureza humana, ele não sondou, ele não perguntou para a natureza humana, olha, vou fazer isso, você concorda? Não, porque nós sabemos que a natureza humana, desde o seu delito lá atrás, não tem bem algum. Então o que Deus fez? Deus falou assim, não, eu não vou usar nenhum artifício, nada ligado, relacionado à natureza humana para implantar esse reino. Eu vou o quê? Dar o meu espírito. Porque veja bem, eu já falei dessa questão espiritual. Nós não somos um corpo vestido de espírito. Nós somos um espírito vestido de quê? De carne. Se eu perguntar para você, nós nascemos espírito primeiro ou carne primeiro? Espírito. Nós nascemos espírito. Aí me lembro até da Paloma, fala assim, mas Deus formou o homem do pó da terra e depois ele soprou. Tá? Deus pegou a matéria, o barro e fez o boneco lá. Mas o espírito que já existia, ele o quê? Ele não criou o espírito agora, para eu criar a carne, vou criar o espírito agora, não. O espírito já existia, porque ele soprou. O ruá, né? O power, o poder, pum, entrou ali. Então o espírito de Deus, ele deu forma àquela, materializou o quê? O espírito naquela natureza, naquela carne. Tanto que, se não me engano, é em Jó, que vem falando que Deus, ele nos deu ossos, nervos, teceu, não é? O corpo confeccionou e fez de uma forma maravilhosa. Agora, nós sabemos também que esse corpinho bonito, belo, o de você, o meu não, vai um dia descer o quê? Da terra, vai virar o quê? Lama, pó, e o espírito vai voltar para quem? Para Deus, que o deu. Então quem deu o espírito foi quem? Foi Deus. Agora, vê bem, o reino de Deus só funciona no Espírito. Diga, o reino de Deus só funciona no Espírito. Não adianta a religião, seja ela qual for, querer implantar ou difundir ou participar desse reino, que não consegue, porque carne e sangue não penetra, não tem jeito. E é o que o sistema religioso, principalmente o evangélico, tem feito, tem insistido, não vai dar certo. Não conhece nada. E tem muitos líderes, muitos, que conhecem a verdade,
mas que não explicita, por quê? Que tem medo de perder o seu conforto financeiro, extraído da miséria de uma massa que acredita naquilo que eles estão falando, que é uma inverdade, Então veja bem, o reino de Deus, ele primeiro acontece onde? No nosso espírito, por uma razão muito simples. Porque se Deus trouxesse o reino, o império dele, imagina, eu tinha aquela ideia do céu se abrindo, sabe assim, aqueles cavalos brancos assim, sabe, descendo as nuvens assim, com os anjos, né, aquela corte, daqui a pouco abre-se assim, aquelas duas filas perfiladas e o Senhor Jesus descendo assim, né, e tal, meu Deus, e a humanidade toda em alvoroço. Eu acreditava nisso. Eu acreditava que nós seres humanos iríamos ver uma coisa assim, primeiro que carne já não consegue ver isso, a não ser no cinema. No cinema você vê homem voando, vê? Você vê animal falando, nos desenhos, formiga fala, Dino? Até gente formiga na televisão falando, enganando teu filho, não é? Os desenhos, esponja, camarada, botar uma esponja, fazer ela falar. É mundo lúdico, de ilusão. E o sistema religioso também está fazendo a mesma coisa. Está pegando esse mundo lúdico e implantando na mente das pessoas. Tirou isso da onde? Aí é que cabe um exame, examinar mais aprofundadamente. Tudo que hoje nós conhecemos de diabo, de demônio, de inferno, é tudo tirado da mitologia. Já falei isso aqui várias vezes. Cabe daqui um dia mais a gente retornar a esse assunto. Mas nós não podemos viver no folclore, nós não podemos viver nisso, nós temos que viver a verdade. Opa, peraí, se Deus me permite vir ao mundo, Ele tem um propósito. E qual é o propósito dele? De estabelecer o reino dele aonde? No meu espírito. Eu conheci isso aqui, por quê? Porque eu sei que um dia isso aqui vai embora. Nós estamos nesse véu, você está vestido nesse corpo. Vai embora ou não vai? E eu já estou, olha, eu já bati na trave 2 vezes. E quase, pum, foi lá para você agora. Quando eu cheguei perto, depois eu volto, que não é para a hora ainda não. Opa, eu botei. Mas cheio de debilidade, cheio de coisa. Mas hoje eu entendo por quê que eu necessito de saúde, e quem supre essa minha necessidade é o ressuscitado, é o Senhor Jesus. Vem? Não é o misticismo, não é o mito da oração, da imposição de mão, é a verdade do Evangelho, é a vida do Cristo em mim, como disse Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo o quê? E a vida que vivo agora, vivo na fé de quem? Do Filho de Deus. Quer ter saúde? Deixa Cristo viver em você. Ué. Agora vai viver onde? Nesse corpo ele vai fazer uma silhueta de si mesmo em mim? Não. Aonde? No conhecimento. Porque o conhecimento liberta. O conhecimento traz cura, o conhecimento traz libertação. Traz bênção. Conhecer. E é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos para frente. Então eu falei para vocês que a palavra reino aparece algumas centenas de vezes, não é? Na Bíblia. Agora vamos falar no primeiro ponto que diz assim, a manifestação de Deus em carne. Deus se manifestou em carne. Tá? Deus se manifestou em carne. O que é isso? Deus está lá no céu, no terceiro, né, lugar, e se manifestou em carne. Eu já falei isso aqui um pouco antes de nós começarmos a filmagem, que Deus precisou de um corpo, diga Deus precisou de um corpo para se manifestar. Mas quando eu falo manifestar, dá a impressão que é aquele, né, não, manifestar é de viver um tempo nesse corpo, em um corpo. Agora imagina, se Deus escolhesse a minha família, por exemplo, Paraíba, meu pai era de Pernambuco, pernambucano, e minha mãe da Paraíba. Aí nasceu essa coisa aqui. Imagina se ele escolhesse um de nós. Não. Porque a intenção de Deus era de o quê? Cumprir a lei. Então não podia ser brasileiro. Tinha que ser o quê? De Israel. Olha, você nunca parou para pensar, poxa, se Deus ele precisou de um corpo, por que ele não escolheu de uma outra nacionalidade, de um outro povo, um africano, por exemplo? Ou, não é? Povo forte,
Por uma razão muito simples. Ele tinha que se manifestar num corpo de carne de um judeu. Porque se ele viesse estrangeiro, ele ia cumprir a lei? Não ia. Então, para cumprir a lei, ele tinha que ser o quê? Judeu. Aí, Deus foi e escolheu o quê? Uma virgem. A Maria. Deus pegou o ventre dela emprestado, diga-se de passagem. E ela falou assim, olha, eu vou fazer um negócio aqui, mas depois que eu fizer, vai ficar inteirinha, tá, filho? Eu te fiz, eu te constituí, eu sei como é que é o negócio. Não vai precisar de ir para um cirurgião plástico, vai estar tudo direitinho, porque eu ri, vai estar tudo direitinho aí, impecável, não toco ninguém, tá? Fica tranquilo. Aí, concebida do Espírito Santo. Gente, isso é algo extraordinário. E a ideia de diabo já estava, imagina. Como é que estava a cabeça do diabo? Será que ele vai vir de paraquedas? Vai vir de uma nave? Bobão. A ideia. Porque eu falei aqui que quem deu corpo para o diabo, chifre para o diabo, tridente para o diabo, foi a Igreja Católica. A ideia do mal já existia pela mitologia. Agora, quem é que criou o mal? Deus. O próprio Jó, quando foi perguntado pela esposa, ela falou assim, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O que Jó respondeu para ela? Podemos nós recebermos apenas o bem de Deus e o mal? Não. Então quem é que fez o mal? Deus. O mal, Deus fez. E o mal está onde? Na carne. Está ou não está? Tem resíduo de mal aqui ou não tem? Tem. Aí você vai dar atenção para a tua natureza humana? Não. E é difícil isso. Tem gente com depressão, gente que está se descabelando porque foi demitido, não é indireta, não. É coisa do tipo. Natureza humana. Agora, se ficar no repouso, porque Papai Deus, o Espírito está em você, opa, peraí. Não, isso é carne, isso tudo vai passar. E aí Paulo ensina que a nossa breve e momentânea tribulação vai redundar em quê? Em maior glória. Então, quando você estiver passando por uma pequena ou momentânea tribulação, pode ter certeza que vai ter um peso de glória. Você, no final dela, vai receber o quê? Um troféu. E aonde você vai subir? No primeiro pódio. Vai levantar a taça assim, ó. Agora, se você não ficar nesse repouso, o que acontece? Tribulação, aí vai vir. Aí volta o diabo, volta o capeta, volta tudo. Volta com força. Por quê? A cabeça da pessoa está onde? O que Paulo ensina lá em Colossenses 3? Se já ressuscitaste com Cristo, pensar nas coisas que são da onde? Do alto. E não as que são o quê? Buscar as coisas que são da onde? E não as que são do quê? Se já ressuscitado. Mas se não, e o ressuscitar está onde? No Espírito, na fé em quem? Gente, é complicado demais esse negócio. Tem gente que não entende, não. Você fala, ensina tudo, e a pessoa, pastor, está muito bom, mas eu vou voltar lá, porque olha, sem diabo não dá para viver, não. Tem que ter. Eu não consigo viver sem o diabo. Tem que ter, senão fica sem graça. Como é que vai ficar? Botar culpa em quem? Vai botar culpa em quem? Fica sem graça. Então nós estamos vivendo aí um teatro permanente nas igrejas evangélicas. E tem muitos pastores que já estão preocupados, porque não tem mais manifestação. O diabo dá ibope, dá dividendos para a igreja. Não tem, e aí? Porque o Deus desse século cegou o quê? O entendimento dos homens. Na época de Paulo era a lei de Moisés, e agora? É o dinheiro. Tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Você tem que dar o seu dinheiro e olha, o dízimo do Pai, do Filho, do Espírito Santo, enfim. Os camaradas inventam tanta coisa. É campanha de todos os tipos, de todas as formas, de todas as maneiras. É água, é sal, é tudo. E você sabe que não muda. Esse evangelho da incircuncisão, da graça, vai mudar a tua vida, amado. Vai mudar, vai transformar a tua mente. Você nunca mais vai ser bobo. Você vai ser uma pessoa madura espiritualmente. Quando você tiver um aperto, o anjo do Senhor vai estar ali do teu lado e vai dizer assim, segura a onda que o negócio é comigo. Glória a Deus. Você vai se defender? Você vai precisar brigar? Entra no repouso, fica no repouso, fica no camarote olhando.
a tua bênção, a tua vitória, porque Deus já te deu. Diga, eu já recebi. Mas tem gente que tem problema de entender isso. Vamos lá. Aqui, olha, nós vamos para Mateus 6. Pode abrir no ar, Mateus 6, 10. Mas em Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, não fala da segunda pessoa da Trindade, tá? Eu já disse que isso aqui é uma chave hermenêutica. Tem muita gente que acredita que é a segunda pessoa da Trindade. Diga, Deus é um só. Diga, Deus é um só. A mesma coisa eu disse em relação à alma. Eu perguntei para um abençoado, vem cá, você acredita que nós somos corpo, alma e espírito? Ele falou, claro. Tá. O corpo vai para onde quando morre? Vai para a terra. E a alma? Vai ter um destino que escolher. Tá, eu escolhi céu. O que eu vou para o céu? E o espírito? Vai para o céu. Como é que vai ser a convivência de alma e espírito lá? Não vai ter um ciúme do outro, não? Como é que vai ser esse negócio? Deus é um só. Nós hoje, Paulo vem dizendo lá em Tessalonicenses que somos corpo, alma e espírito. Quando fala corpo e alma, está falando de corpo almático. É a sede das emoções, é o nosso psique humano. Isso é alma. E o bicho tem alma ou não tem? Tem. A barata tem? A formiga tem? Tem. Tudo que se mexe tem, Marcelo. E o espírito? Só nós. Quem? Os escolhidos. E os que não são? São filhos da ira, preparados para a destruição eterna. Eu falei disso aqui na semana passada. Inclusive Pedro, que era da circuncisão, era judaizante, ele falou. Nós não lembra que nós falamos disso aqui na semana passada? Existem vasos de honra e vasos de desonra, filhos de Deus, filhos eleitos, e aqueles que são eleitos para destruição. O certo até falei, poxa vida, vai ficar sem graça, né? O camarada ser destruído, e acabou. E o inferno? Que inferno? Foi destruído. E essa ideia, não é ideia, né? É um fundamento bíblico que o sistema evangélico não aceita de forma alguma. É complicadíssimo, precisa de exame. E aí você vai contestar com algumas religiões muito próximas à nossa, e você vai ver que, opa, peraí, tem sentido. Não é da forma como eles estão aplicando, mas tem sentido. Os adventistas do sétimo dia, os testemunhas de Jeová, os messiânicos, os cristãos messiânicos, gente que estuda, gente que procura na Bíblia. Eu não estou fazendo coro com eles. O que eu creio, o que eu aceito e prego e ensino é o que Paulo fala. Porque diz a Bíblia que Paulo recebeu de quem? Do Senhor Deus. Amém? Então, se ele recebeu, quem sou eu para contestar? Agora, o que os homens disserem para mim não tem valor, não. O que tem valor está escrito na Bíblia. Mateus 6, versículo 10. Vamos começar a entender agora. Diz o que? Venha o teu reino e seja feito o quê? Diga, o reino tem que vir. Veio ou não veio? Mateus, esse reino, Mateus aqui, eu estou também Mateus. O reino veio. Só que esse reino, Mateus, ele não veio numa nuvem. Deus assoprou, empesteou o mundo e tal, e esse reino foi sendo sedimentado na terra. Não. O reino, que significa o governo, deveria vir como um regente. Deus não ia colocar em votação quem seria o presidente desse reino, porque ele já tinha. Quem era? Ele mesmo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então ele veio no corpo de Jesus, certo? E trouxe o quê? O reino. Essa parte aqui de Mateus 6,10 fala da oração que Jesus ensinou. Venha a nós o quê? O teu reino. Olha só, essa parte é importante. Assim na terra como no céu. Vou explicar isso. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como a tua vontade é feita no céu. Pronto. A vontade de Deus é feita no céu ou não é? É. Essa vontade de Deus tem que ser feita onde? Na terra. Aí, o sistema diz o seguinte, está vendo aí? Se você não obedecer, você vai para o inferno. Se você fizer isso e aquilo, olha, já era.
Serol. Não é isso. O reino de Deus é o quê? É espiritual. Quando Jesus foi inquirido pelo imperador, lá pelos seus algozes, perguntaram para ele sobre o reino, e Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Quando Jesus disse que o reino dele não era desse mundo, ele estava dizendo que não era humano. Não é deste mundo. Era desse mundo? Não. É espiritual. Imagina se Jesus alongasse aquela conversa, hein? Rapaz, olha, meu reino é Deus. Mas quando esse reino, você não sabe nem o que você está falando. Deixar isso quieto. E nem Jesus uma certa vez falou com os discípulos dele, o que eu faço agora vocês vão saber depois. Não vou falar nisso, não vou entrar nesse mérito, mas o meu reino não é deste mundo. Tá? Vamos lá. Aqui começa a nossa mente ser aclarada em relação ao reino. Então, eu acredito, você deve acreditar porque está escrito, que o reino de Deus é para ser vivido aonde? Na terra. Você tem que viver reino na terra. Não espera morrer para viver reino não, porque não vai ver reino não. Você tem que viver esse reino na terra. Agora, qual foi as bases desse governo de Deus na terra? Justiça e juízo. Para o reino de Deus, ele se firmar no nosso meio, na humanidade, ele tem que ver a base de juízo, primeiro juízo, tá? E justiça. Então, olha só, imagina, Jesus quando chegou, já não é mais bebê, não é mais um adolescente, está com a idade de 30 anos, e ele começa a percorrer a Galileia, não é? Arrepender porque o reino é chegado e tal, ali, tá. Qual era a ideia que existia na época? Quem era o grande vilão, inimigo de Deus? Tinha alguns. Primeiro, o diabo. Existiu ou não existiu? Não na forma como as pessoas acreditam. O que as pessoas chamam de diabo, nós chamamos de mal. E o profeta Isaías disse que Deus criou o mal para o destruir. Olha que vontade louca. Como é que você constrói uma coisa para destruir? Deus é Deus. Ele não fez, numa mesma semente, ele não fez um vaso bom e outro ruim? Nós não podemos perguntar ou questionar isso. Certo? Então, quem é que estava mandando no pedaço? Diabo. Era ou não era? Uhum. E aí, você vai para Mateus 4 e diz que o Espírito levou Jesus aonde? Ao deserto. Jesus, quando foi ao deserto, ele foi Deus ou foi carne? Carne. E diz a Bíblia que o tentador se apresentou. Foi ou não foi? Opa, se o tentador se apresentou, ele tinha corpo. Tinha ou não tinha? Sim. Quem é esse cara? Como é que foi isso? E aí, houve aquela conversa do diabo com Jesus. Foi ou não foi? Foi. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque Deus dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, não te fará dano algum. Está escrito, Jesus também replicou e tal, não sei o quê, adorarás somente só o teu Deus, é só a ele servirás. E diz a Bíblia que o diabo o quê? Se foi. Né? Foi destruído ali? Não foi. O juízo de Deus estava sendo instalado ali. E a Bíblia diz que o príncipe do mundo deveria ser o quê? Banido. Então, se o reino de Deus chegou entre nós e havia esse cramunhão no meio, como é que o reino de Deus vai ser instalado com um jeito desse jeito? Espírito maligno, diabo. Então, Jesus tratou logo no primeiro momento do seu governo, da sua gestão, carne, o diabo. Botou ele no lugar dele, ó. Lá na frente te pega. Resolveu ali. Correto? E continuou pregando o quê? O evangelho do quê? Do reino. Certo? Os judeus estavam esperando quem? O Messias. Quando Jesus se apresentou e convenceu aqueles 12 homens que ele era o Messias,
De pronto eles acreditaram, e é verdade. Só que na cabeça de Pedro, Tiago, João e dos outros, era o Messias que veio restaurar a paz, a segurança, a questão econômica, a política de Israel. Fez isso? Não. Tanto que quando Jesus morreu, tá? Ele morreu e ele ressuscitou, diz lá em João 19, 20, 21, que o Cristo ressuscitado, que é o nosso Senhor, foi atrás de quem? Dos 12. Quando chegou lá, na casa onde eles estavam, ele se apresentou. Foi ou não foi? Agora você presta atenção. Jesus, no corpo glorificado, se apresentou diante de quê? De carne. Eles iriam identificar que era Jesus? Não. O que Jesus fez? Jesus tirou a nuvem. Jesus descobriu a carne deles e eles no Espírito conseguiram ver quem? A Jesus. Porque se Jesus não sopra o Espírito, eles vão continuar cegos, surdos e mudos. Não iam entender nada. Como é que um carne vai ver Deus, rapaz? O que aconteceu ali? Eles acreditaram? Não. É absurdo. Aí Pedro chegou para os outros 7 ou 5. Ó, vamos voltar a pescar. Jesus foi aonde? Foi atrás dele de novo. Foi ou não foi? Foi atrás. Aí diz que Pedro estava pescando nu, né? Aí João olhou que era o Senhor e tal, não sei o que e tal. Essa história nós já o quê? A conhecemos. Certo? Nós já a conhecemos. A ideia do Cristo ressuscitado aconteceu, Pedro e Tiago, eles acreditaram naquilo, e Jesus em vida, ele agora estava ressuscitado, não estou dizendo que estava. Ele tinha dado ordem para que os discípulos pregassem para quem? Para a casa de quem? De Israel. Que eles não poderiam atravessar os muros de Jerusalém. Fez ou não fez isso? Fez. Vamos para frente aqui, que tem muita informação. João capítulo 12, verso 31, vamos lá. Fala. Desculpa, não, pode ir aqui, é assim. Jesus apresentou os discípulos no caminho de Emaús. E eles reconheceram pelo partir do pão. Se ele estava a dois. Pão, ali na verdade era um casal. Tem muita gente que acredita que eram dois homens. Eu também acredito que fosse. Era o casal. Tá? Se apresentou porque a fé dele já tinha se esvaído. Estavam lamentando. Lamentando e tudo. Aí Jesus falou assim: não, volta lá para Jerusalém que tem algo novo lá acontecendo. Aí eles, era o Senhor. Por quê? Eles não tinham conseguido enxergar ainda, porque a carne estava latente. E quando a carne está na frente, meu irmão, aí não tem jeito. Você não consegue ver Deus. Você não consegue ver Deus agindo, só vê a carne. E tem muita gente orando a Deus: Senhor, resolve isso. Mas eu duvido que a pessoa tenha a paciência de ficar no repouso e esperar o anjo agir. Senhor, amanhã, em nome de Jesus, o Senhor resolve isso para mim. Ele vai ficar em casa esperando? Vai acordar cedo e vai botar o relógio para despertar, porque ele quer estar lá, ele quer saber como é que é o negócio. Foi Deus agindo ou foi ele? Carne. A carne, ela se precipita, a carne quer nos estragar. E a maior lição que nós temos disso tudo é de ficar no repouso e esperar em Deus. Se eu sou do Senhor, o Senhor sabe como tratar isso. Tá? Mas os discípulos de Emaús, eles retornaram depois que Jesus saiu do meio deles. Aí eles tiveram, né, a certeza de que era Jesus. Aí voltaram para Jerusalém. Mas nunca mais se ouve falar deles. João capítulo 12, verso 31 diz assim, ó: agora o juízo deste mundo, perdão, é isso? Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe de quê? Deste mundo. Quem era esse príncipe deste mundo? Quem estava mandando? Quem? O diabo. 2 Coríntios 5, 21. Precisamos correr porque tem muita coisa. Vamos ver. O juízo veio. Então, só para adiantar, em Hebreus, capítulo 2, verso 14, nós já conhecemos isso de código salteado, diz que, assim como ele participou de carne e sangue, assim como os filhos participam de carne e sangue, Hebreus 2,14, ele também participou da mesma coisa, para quê? Para que pudesse aniquilar aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Viu lá?
Então, ó, aqui em Hebreus capítulo 2, não está aqui na apostila, estou só falando o que está escrito. No capítulo 2 de Hebreus, no verso 14, diz que o diabo foi o quê? Aniquilado. Por que foi? Como é que o reino de Deus ia vir a nós, no Espírito, se nós tivéssemos essa informação dessa terrível coisa chamada carne, e conviver com um barulho desse? Não tem como. Por quê? Porque a nossa carne, lá em Romanos capítulo 7, diz que nós temos que ser descontaminados, sair da contaminação da carne, porque a carne te contamina. Você está buscando a Deus no Espírito, tendo essa leitura espiritual. Se você deixar, é a mesma coisa de você pegar 2 litros com água, uma garrafa de 2 litros e pôr água, e vir com uma anilina, uma gotinha só, vermelha, e pei! O que vai acontecer com aquela quantidade de água de 2 litros? Vai ficar rosado ou não vai? Vai mudar de cor ou não vai? Como é que pode? Por que a quantidade de água que é maior, que é superior àquela gotinha, não diluiu? A carne é assim. A carne, ela é capaz de te colocar numa situação da noite para o dia. Por isso que Paulo ensinou para nós em Gálatas capítulo 5, andai no Espírito para não satisfazer o quê? Os desejos, as concupiscências da carne. O que é andar no Espírito? Estou ligado, estou aqui no Espírito, estou no conhecimento do Senhor, servindo a Deus no Espírito, conhecendo a palavra da verdade que liberta. Aí a carne chega cheia de saliência e tal, aí tu olha, opa, não, é ruim, perdeu. Essa salvação diária que nós necessitamos, porque é uma luta constante. Nós não podemos deixar que nós sejamos contaminados. E olha que Paulo acrescenta que o Espírito também. Quem achava que o Espírito não fica contaminado, fica sim. Você não pode deixar. Depois você lê lá Romanos 7 todo lá, que você vai ver isso aí, essa informação. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Diga, eu sou feito justiça de Deus. Aí o camarada, mas você tem culpa no cartório, meu irmão, corre atrás do teu prejuízo, porque o meu problema Deus já resolveu. Eu sou justiça de Deus. Aonde? Na carne? Por quê? Porque o que tu plantar na carne, tu vai colher, vai ou não vai? Vai. Mas no Espírito eu estou o quê? Justificado. Estou justificado. Olha, então você entenda. Se eu estou justificado do pecado, porque Jesus morreu na cruz, em substituição a mim, significa que eu já tenho um ingresso garantido para este reino. Opa, viu lá? Poxa, eu estou justificado. Lembrando sempre que o que tu plantar, tu colhe. Mas no Espírito você está o quê? Justificado. Opa, então eu já tenho um ingresso. Então quando você tem essa consciência de que Jesus fez justiça por você, você já está dentro do reino. Tá ou não tá? Aí você vai querer o quê? Saber o que teve esse governo, desse reino. Tem coisa boa ou não tem? Tem. E aí, as pessoas aí fora ficam loucas. Como é que pode? O camarada dizer que está reinando em vida, como diz lá em Romanos 5,17. Então nós vamos ler esse versículo. Mas aqui agora é 2 Coríntios 5, 21. 2 períodos de reino. Tá? Vamos para outra parte aqui rapidinho. Olha só. Eu falei que existem os governos, os reinos do mundo. Sim ou não? Sim. Tanto que o diabo, quando tentou Jesus, apresentou quantos reinos para Jesus? Todos. Tudo isso aqui te darei, ó. Se prostrado o quê? Me adorarem. Mas por que o diabo ali exigiu a adoração de Jesus? Porque Jesus estava onde? Na carne. E quem adora é o quê? Carne. Jesus recebeu adoração em carne? Diz a Bíblia que o leproso, lá no capítulo 5, ou seja, de 8 de Mateus, que desceu, se prostrou e o adorou. E Jesus ficou ali, né? Pai, meu filho, adora mais. Não, resolveu o problema do infeliz. Pai, pega de pé, ó. Pega aí, resolve, tá tudo certo, tá? E Jesus, naquele corpo de carne, sempre transferiu a glória para quem? Para Deus. Você vê. E Jesus, né? Naquele corpo, não recebeu glória de ninguém. E hoje, o que tem no sistema? O que mais que os homens querem aí fora? Glória. Ah, apóstolo, me dá um abraço, me dá um beijo.
apóstolo, apostilo lá, semideus. Assim. Cada dia que passa a distância entre quase Jesus, misericórdia, um verbo desse, a distância está maior do povo, porque ele tem que se mostrar o quê? Tem, que pode, que sabe e acontece. Está cheio de processo aí, de mentiras. Tomara que seja processado. Se o Brasil fosse um país sério, esse camarada estava apodrecendo na cadeia, para deixar de enganar o povo. Mas infelizmente, isso não acontece, porque o Brasil é um país laico. Mas cabe a nós, que temos essa mente esclarecida da palavra de Deus, não brigar com tiro, nada disso, mas vencer com a palavra, porque a palavra é incontestável, amém? É a palavra que vai fazer isso, e nós precisamos correr por isso. Rapidinho, gente, período de governos humanos e governo divino, já falei sobre isso. Olha só, quem acreditava que o reino de Deus é para ser vivido lá no céu, que existe um reino lá, quando eu morrer, a minha alma vai subir que nem balão, o anjo vai me acolher, vai me dar lá o enxoval, né? O enxoval. Como é que tu vai para o céu nu? Não. Chega lá, eu fiquei pensando, como é que vai ser, Jesus? Eu vou com essa roupa? Como é que vai ser esse negócio? Eu tinha até uma preocupação muito grande com cadáveres, eu já fiz muito sepultamento. E já sepultei gente que só com a cueca. Mas a gente sabe que aquilo vai ficar no pó, mas na cabeça como é que viaja? O camarada vai chegar lá no céu e aí, como é que vai ser? Vai receber o enxoval do anjo, né? Essa era uma ideia que eu tinha. Quando Lázaro ressuscitou, certo? Ou melhor, ele estando morto, diz a Bíblia que ele estava entrando aonde? No céu, com o enxoval na mão. Aí Jesus disse, Lázaro! Aí o anjo, rapaz, o homem te chamou, não, devolve, isso aqui vai ficar aqui, tá? Que dia é hoje? Tu tá com que idade? 40? Ah, daqui mais uns 40 tu volta para cá, tá tranquilo, pode deixar que isso aqui não estraga não. Foi assim? Não. Olha como é que a nossa mente, ela é criativa para pensar coisas. Jeremias, capítulo 23, verso 5. É incontestável, não tem. E olha que isso é só o início, hein? Jeremias 23, verso 5. Esse reino de Deus, ele foi implantado na terra. Não tem como ser implantado em outro lugar. Reino de Deus. Vamos lá. 23, 5. Eis que vem dias, está aí na apostila, tá? Quem não quiser ler Bíblia, já está tudo escrito aí na apostila, o versículo. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo, justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará juízo e justiça, aonde? Na terra. Está claro ou não está claro? Tá. É na terra ou não é? É. Então diga, a festa vai ser aqui embaixo. Aí você fala assim, pô, pastor, mas com esse clima poluído, essa água poluída, essa briga toda, não vai ser assim não. Vai haver um novo céu e uma nova, vai ser uma nova atmosfera, porque nós vamos estar no corpo glorificado. Não me pergunte como que vai ser esse negócio. Não me pergunte como é que a mulher samaritana vai se resolver com os 5 maridos que ela teve. E Jesus ainda disse que o 6º que ela tinha não era dela. Imagina, chegar lá no reino, todo mundo, daqui a pouco, nossa. Ninguém vai subir não? Ninguém vai subir não? Ninguém vai subir? Nós teremos o corpo transformado. E aquela